Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse devocional. Hoje eu quero trazer uma palavra para você falando sobre propósito versus medo. Se você está chegando aqui agora, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e manda esse link para o maior número de amigos que for possível, toda a sua lista de contatos. Vamos lá? Eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versos 5, 6 e 7. Nós vamos fazer uma análise aqui desses 3 versículos que Paulo escreve para Timóteo numa época muito difícil. Quando Paulo escreve essa segunda carta para o seu discípulo Timóteo, a vida de crente estava bem complicada, meu irmão. Nero estava louco, querendo cortar a cabeça e matar todo mundo. Paulo está numa masmorra nos seus últimos dias de vida e está preocupado com a saúde da igreja. Então ele escreve, entregando para Timóteo 3 chaves que eu quero compartilhar com você, muito importantes, que estão aqui nesses 3 versículos, versos 5, 6 e 7. Capítulo 1, verso 5 diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos lá! O tema desse devocional que eu quero compartilhar com você aqui é propósito versus medo. É importante a gente ter um entendimento de que o medo não pode atrapalhar o nosso propósito. Cara, para mim existe 2 tipos de medo. E eu quero falar para você um pouco desses 2 tipos. Existe um medo natural, que é uma reação física no nosso corpo se defendendo. Por exemplo, você está viajando de avião e de repente acontece uma forte turbulência. Cara, você vai ficar com medo. Eu lembro na minha primeira viagem de avião, eu voltando da minha lua de mel, e o avião começou a tremer muito, aquela turbulência muito forte, e eu, meu Deus, será que isso aqui é normal? E deu aquele gelo no coração, aquele medo. Um outro exemplo, você está na rua e vem um ladrão te assaltar, coloca uma arma na sua cabeça, é claro que você vai ficar com medo. Você está num zoológico, e de repente alguém fala, o leão fugiu. Imagina, gente, você ia ficar com medo, não ia? Isso é um medo natural, isso é você se defendendo, lutando pela sua própria vida, é natural. Mas também existe um medo espiritual. Agora vamos colocar as mesmas condições, esses 3 exemplos que eu te mostrei aqui, eu quero te mostrar que existe um medo espiritual que também pode agir nessas mesmas circunstâncias. Imagina que você precisa fazer uma viagem com a sua família, uma viagem a trabalho, e você precisa pegar um avião. Mas você tem medo de avião. Aí você diz, eu não vou viajar porque eu tenho medo de avião. O medo está limitando o seu propósito, o medo está limitando a sua vida, sua viagem. Isso já é espiritual. Imagina que você está em casa e precisa sair na rua para fazer alguma coisa e você diz, eu não vou sair porque eu estou com medo de ser assaltado. Cara, isso já é uma paranoia, isso passou do natural, é espiritual. Teu filho, teu irmãozinho, teu priminho, alguém, quer que você leve ele no zoológico, você fala, não, porque eu tenho medo que o leão escape de lá. Você começa a criar situações na sua cabeça, coisas que nem aconteceram. Isso já é espiritual. E Paulo está escrevendo para Timóteo em uma época muito parecida com a nossa, onde o medo está dominando a vida de muitas pessoas, onde muitos cristãos estavam escondidos por medo de Nero, onde muitas pessoas estavam fechadas dentro de suas casas por medo. É numa época assim que Paulo escreve esses 3 versículos que nós lemos aqui. Eu quero pontuar para vocês explicando um pouco dos 3. Primeira coisa que eu vejo quando Paulo escreve aqui no verso de número 5 dizendo, recordo-me da sua fé não fingida. Uma fé que eu vi que tinha na sua avó Lóide, uma fé que eu percebi que tinha na sua mãe Eunice e que eu vi também que habita em você. Paulo está dizendo assim para Timóteo, que o medo jamais seja maior do que a sua fé. O medo pode até existir, mas ele nunca pode ser maior do que a sua fé. Essa é a primeira coisa e que eu quero compartilhar com você aqui. Você pode até ter medo de alguma coisa ou outra, mas não permita que o medo seja maior do que a sua fé.
Quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der uma direção, não permita que o medo te paralise e te impeça de cumprir essa palavra ou seguir a direção que Deus te deu. Existem muitas pessoas que não estão vivendo as promessas, existem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos que Deus deu para eles. Por quê? Porque o medo acabou ficando maior do que a fé. Cara, acredita, o Deus que te deu a palavra, o Deus que te deu o sonho, o Deus que te deu a direção, Ele vai te guiar e te sustentar durante todo esse caminho. Segunda coisa que eu vejo que Paulo escreve para Timóteo aqui, que está no verso de número 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus. Do dom de Deus que está em você. Foi derramado por você. O que é um dom? É um presente. Dom é um talento, é uma ferramenta que Deus nos dá para que um propósito se cumpra. Eu tenho certeza, você tem vários dons, talentos que estão aí em você. E para que Deus te deu esse dom? Existem pessoas que têm o dom de desenhar, existem pessoas que têm o dom de cantar, existem pessoas que têm o dom de pregar, de falar em público. Para que Deus te deu esse dom? Deus te deu esse dom para que um propósito fosse cumprido, para que o seu propósito se cumprisse. Paulo também está dizendo aqui, segunda coisa que ele diz para Timóteo é: não permita que o medo seja maior do que o propósito. Lembra Moisés, quando Deus chama ele para ir libertar o povo de Israel do Egito? Moisés estava com medo, mas Deus chama a atenção de Moisés dizendo: Moisés, o seu medo de falar, o seu medo das suas limitações, o seu medo de voltar para aquela terra de onde você saiu fugido, não pode ser maior do que o seu propósito. Eu tenho certeza, existe um propósito lindo na sua vida. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho através de você. Pessoas da sua cidade, pessoas de outros lugares, de até outros países. Mas o medo não pode ser maior do que o seu propósito. Imagina só, será que um missionário que está nesses países onde o Estado Islâmico predomina e ataca as pessoas, será que os missionários que estão nesses países, você acha que eles não têm medo? Claro que tem. Se aparecer um cara desse daí armado ou com uma bomba, você acha que ele não vai ficar com medo? Vai, mas eles entenderam que o medo não pode ser maior do que o propósito. Eles colocaram um propósito acima do medo. Não permita que o medo trave o seu propósito. E a terceira coisa que eu vejo aqui Paulo trazendo para Timóteo é: não seja governado pelo medo. O medo não pode ser maior do que a sua fé, o medo não pode ser maior do que o seu propósito, e o medo não pode ser maior do que o seu Deus. Quando a gente permite que o medo nos governe, é como se a gente estivesse entendendo que o medo é maior do que o nosso Deus. Lembra Davi, quando ele chega ali e Golias está amedrontando todo mundo? Engraçado que a Bíblia diz que o rei Saul, ele foi tomado por medo, por temor. O medo estava dominando todo mundo ali, todo Israel estava dominado pelo medo. Mas Davi tinha uma certeza: o meu Deus é maior do que esse gigante. Sabe, o problema do medo é que às vezes ele faz a gente enxergar o inimigo, a muralha, o gigante, a doença, seja o que for, maior do que realmente é. E a gente começa a ter o entendimento de que aquela situação que está trazendo um medo para a gente é maior do que o Deus que nós servimos. O medo não pode te governar. O medo não pode dizer para você o que você faz ou o que você não faz. Paulo diz assim no verso 7, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Percebe que ele diz que o medo é um espírito? Ele diz assim, ó, Deus não nos deu espírito de medo. O medo pode ser um espírito. O medo pode ser uma reação natural do seu corpo, mas o medo também pode ser um espírito. E nos dias de hoje, a gente vê pessoas dominadas por espíritos de medo. Por tudo que nós vivemos em pandemia, tudo que a gente tem vivido no Brasil e no mundo, existem pessoas dominadas por espíritos de medo. Pessoas que não conseguem mais sair de casa, pessoas que não conseguem mais viver. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, existe um Deus que é maior do que o seu medo. Existe um Deus que quer governar, que quer guiar a sua vida. Se Deus não nos deu o espírito de medo, então qual é o espírito que Ele nos deu? O espírito que habita em mim, o espírito que habita em você é o Espírito Santo de Deus, é um espírito de poder, é um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Eu quero dizer para você, meu irmão, o que está escrito em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus.
Você não será guiado pelo espírito do medo, você será guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero orar por você agora e declarar que a sua fé é maior do que o medo, que o seu propósito é maior do que o medo e que o seu Deus é maior do que qualquer medo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e te glorificar pela vida de todos esses meus irmãos que estão aqui assistindo agora, ouvindo, que estão em alguma plataforma recebendo essa palavra. Eu oro e declaro o Espírito do Senhor sobre eles. O Espírito de Deus habitando neles agora. Esse homem, essa mulher, essa moça que recebe essa palavra agora, eu oro e declaro a todo espírito de medo que seja repreendido agora em nome de Jesus. Eu declaro o espírito de amor, de poder e de equilíbrio sobre a vida dessa pessoa. Que a fé seja fortalecida, que o propósito se cumpra e que ela tenha certeza de que o Deus que ela serve, que ele serve, é maior do que qualquer problema, que qualquer adversidade, qualquer gigante, qualquer situação que a gente possa viver. Amém. Que Deus te abençoe, que você viva essa palavra, que você tenha fé para viver o seu propósito, acreditando que o seu Deus pode todas as coisas. Deus te abençoe.